Bom dia, pessoal. Bora estudar mais um pouquinho? Na aula passada eu tinha iniciado com vocês o capítulo 8, onde eu deixei um vídeo aula e essa videoaula não fui eu que gravei, né? E alguns alunos relataram que não tinham compreendido muito bem o conteúdo. O detalhe é que naquele vídeo a abordagem ela é mais ampla do que a parte introdutória aqui desse capítulo, tá? Mas nós vamos agora fazer aqui algumas observações referente ao conteúdo, ao capítulo, e eu vou também resolver os exercícios que eu havia deixado aqui como atividade na aula passada, tá? Mas antes disso eu vou fazer aqui uma breve introdução, tendo em vista que na aula passada a videoaula não fui eu que gravei, então eu sempre gosto de fazer aqui uma breve introdução própria, tá? Porque fica mais objetiva quanto ao que eu quero que vocês entendam no momento. Bom, pessoal, estamos falando de oscilações, né? E nós começamos a falar sobre oscilações porque nós estamos abordando um tema que trata sobre som. E o som nada mais é do que oscilação ou simplesmente vibração. Se você observar aqui na página 127, logo no início, está escrito, né? Movimento oscilatório e vibratório. Nós vamos tratar essas duas coisas como se fosse uma única coisa, tá ok? A gente não vai tratar separando os dois eventos. Vamos tratar vibração e oscilação como a mesma coisa, porque da maneira que a gente vai estudar aqui, isso não vai fazer diferença se for tratado dessa forma. Bom, aqui eu tenho uma ilustração onde mostra uma base de madeira com uma lâmina flexível aqui. E ela está nesse momento aqui em repouso. Esse ponto onde ela se encontra, a gente chama isso aqui de posição de equilíbrio. Significa que ela está em repouso, não está sendo puxado nem para um lado nem para o outro, tendo em vista que é uma lâmina de metal, então ela seria flexível e você poderia puxar para lá ou puxar para cá. E se você solta, ela vai ficar oscilando. Isso é como se você pegasse na ponta de uma régua, né, prendesse ela, sei lá, prendesse ela assim, ó, uma régua, aí você puxar ela e ela vai ficar oscilando para cima e para baixo. Nesse caso aqui é uma lâmina presa numa base de madeira. Tendo em vista que essa lâmina está presa, se eu puxo ela para cá e quando chegar aqui eu soltar ela, ela vai ficar indo e voltando. Se a gente desconsiderar o atrito com o ar e o atrito das próprias moléculas que compõem esse metal, ele vai ficar oscilando perpetuamente. É claro que na verdade a gente sabe que isso não acontece na nossa realidade, por causa da presença de partículas no ar e até mesmo o atrito do próprio material, tá? Então ele, na realidade, a gente puxar e soltar, ela vai vibrar, mas vai diminuir, uma hora esse movimento vai ser encerrado. Mas se não houvesse nenhum atrito, ficaria oscilando infinitamente. E então nós vamos observar alguns detalhes. Aqui é o ponto de equilíbrio. Quando eu puxo até um certo ponto, esse ponto máximo aqui, a gente chama isso de amplitude. É a distância entre o ponto de equilíbrio e o ponto até onde eu puxei ele, tá? Amplitude. E às vezes vai ser representado pela letrinha A. Então puxo aqui uma amplitude, se eu soltar, a tendência é que ele vai até o ponto de equilíbrio. Como ele adquiriu velocidade, ele passa desse ponto e vai na outra extremidade, percorrendo as mesmas distâncias para os dois lados, tá ok? Aqui nós temos uma definição sobre o movimento oscilatório, né? O movimento oscilatório é um movimento oscilatório, um movimento é oscilatório quando ocorre periodicamente em torno de uma posição central. Essa posição central é que eu acabei de citar como posição de equilíbrio, né? Conhecido como posição de equilíbrio. Então, se ele está oscilando em torno dessa posição de equilíbrio, a gente chama isso de movimento oscilatório. Dependendo da situação, movimento vibratório. Aqui do lado nós também temos algumas ilustrações. Aqui nós temos um beija-flor. Não sei se vocês já viram ou ouviram um beija-flor batendo as asas enquanto suga ali a seiva de uma flor. Então, o que acontece? Você consegue ouvir um barulho. Esse barulho é de acordo com a frequência da batida das asas. Tá? Conforme ele vai bater as asas, tem uma frequência de batida de asas
que a gente consegue ouvir. Outra frequência que não se enquadra no perfil auditivo humano, nós não conseguiríamos ouvir. O pernilongo, por exemplo, ele faz aquele barulhinho no ouvido, de acordo com a frequência da batida das asas, a gente consegue interpretar isso como som, que enquanto as asas batem, elas movimentam as partículas que se encontram suspensas, os gases, e aí nosso ouvido detecta esta movimentação. Aqui abaixo também temos aqui, ó, um alto-falante de um som. Então essa flange aqui assim, ó, que parece um prato, ela fica oscilando para dentro e para fora em determinadas frequências, que isso torna um som audível para a gente, tá? E o tom, como que eu vou dizer, o tipo de som, se é grave ou se é agudo, a gente determina de acordo com a frequência desse som. Frequências mais altas seria aquele som mais fininho, que a gente poderia chamar de agudo. Os sons que a gente poderia falar que seriam sons mais grossos, seriam sons graves, né? Os sons graves, com frequências mais baixas. Para quem entende de música, toca algum instrumento, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Bom, quando se trata de som ou movimento oscilatório, nós precisamos conhecer algumas grandezas. Algumas grandezas. Quais grandezas? Nós precisamos conhecer o período, representado pela letra T, e nós precisamos também conhecer frequência, representado por letra F, minúsculo aqui entre parênteses. Tá? Vamos ler aqui essa definição sobre grandezas relevantes no movimento oscilatório. Então, o período T do movimento oscilatório é o intervalo de tempo necessário para o corpo realizar uma oscilação completa. Tá? Então, eu vou falar sobre a batida das asas de um beija-flor. Uma oscilação completa é quando esse beija-flor inicia a batida da asa, vai até o final do percurso e volta, e quando ele começar a repetir a batida da asa de novo é porque encerrou o primeiro ciclo. Se eu for comparar aqui com esta lâmina, se eu puxo essa lâmina até aqui, ó, eu soltar essa lâmina, ela vai até o final e volta até aqui de novo. Então isso é uma oscilação completa. Ela vai e volta até aqui, mais uma oscilação. Tá? Aqui no alto-falante, a película está aqui, né? A flange, ela está em repouso ali, então ela vai vir até no final aqui, vai voltar até o ponto de equilíbrio, vai até o fundo e volta até o ponto de equilíbrio. Então é uma oscilação completa. Uma oscilação completa, você interpreta ela como completa quando ela é executada, e quando ela começar a repetir o mesmo movimento, é porque acabou de encerrar um ciclo, tá? Uma oscilação. Vamos falar sobre a frequência, né? A frequência F do movimento oscilatório é o número de oscilações completas realizado pelo corpo em certo intervalo de tempo. Bom, se eu disser para você que um beija-flor, o beija-flor aqui, ó, ele consegue bater suas asas 40 vezes por segundo, então isso é uma frequência. A gente chamaria isso de 40 Hz. Hertz quer dizer evento que aconteceu a cada um segundo. Então, frequência, a gente vai ver falar muito em Hertz, mas existem frequências de outras escritas para intervalos de tempo diferentes. Para quem dirige carro, já deve ter visto falar sobre RPM, que seriam rotações por minuto. É uma frequência com base no intervalo de tempo em minutos. E a nossa frequência, que normalmente são hertz, é o intervalo de tempo, é uma quantidade de movimento em um intervalo de tempo de 1 segundo. Tá? Existem outras linguagens para falar sobre frequência, mas as mais utilizadas, em primeiro lugar, a Hertz, e depois RPM, e existem outras que têm intervalos de tempo diferentes. Mas uma frequência é quantidade de vezes que uma coisa acontece dentro de um intervalo de tempo. Temos uma formulinha aqui embaixo. T é igual a 1 sobre F. O T é, se eu quiser saber o período, eu falei agora aqui, ó, vamos supor que este beija-flor bate as asas 40 vezes por segundo.
Aí eu posso me perguntar assim, tá, ele bate 40 vezes por segundo, mas quanto tempo ele leva para bater as asas, né? Apenas uma vez. O tempo que ele leva para bater as asas uma vez, a gente chama isso de período. Agora, quantas vezes ele bate em um segundo, a gente chama isso de frequência. Esse T aqui, ó, está tratando sobre o tempo que leva para ele bater a asa uma vez. Então, na forma, por isso que tem um 1 aqui. Então, o período do movimento das asas é igual a 1 sobre F, e F é a frequência. Para eu saber isso aqui, eu colocaria 1 sobre 40, e já calcularia, saberia quanto tempo leva para este beija-flor bater as asas apenas uma vez. Eu já falei para vocês sobre a amplitude, né, que tem a definição de amplitude, mas eu vou ler aqui. A amplitude de movimento oscilatório é a medida da maior distância do corpo em relação à posição de equilíbrio. Foi o que eu falei aqui quando eu usei essa lâmina. Se eu puxar essa lâmina até aqui ao final e soltar, então a amplitude é essa distância daqui até aqui, tá? Bom, aqui é só uma introdução básica para você entender o que é frequência, oscilação, movimento vibratório, essas coisinhas básicas. Agora, aqui na página 128, vamos falar sobre os exercícios resolvidos. Eu vou dar uma mencionada aqui rapidamente, sem perder muito tempo, para a gente posteriormente já observar os exercícios propostos aqui mais abaixo, tá? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Eu vou ler, quem puder acompanhar, quem tiver um livro. Um corpo em repouso, em um plano horizontal, sem atrito, está preso a uma mola em posição de equilíbrio, sem deformação. Um agente externo desloca o corpo esticando, ou seja, deformando a mola em 20 centímetros, a começar da sua posição de equilíbrio e solta. Bom, eu gosto de observar a imagem e dizer o que está sendo dito no texto, né? Repetir, na verdade. Então nós temos aqui o que? Uma base. O texto diz que essa base aqui é sem atrito nenhum. Então tem aqui uma bola, está preso a uma mola, onde essa mola permite essa bola vir mais para cá, comprimindo essa mola, ou vir para cá deformando a mola. Inicialmente ela está em equilíbrio, ou seja, não está forçando a mola nem para lá e nem para cá. E aí, aqui é o ponto de equilíbrio. Posteriormente, o exercício diz que essa mola foi deformada, ó, estava aqui a bola, né? Agora ela já está aqui. Foi deformada, então tirou do ponto de equilíbrio, trazendo para um lado em uma distância de 20 centímetros. E aí, quando essa bola está aqui, a pessoa vai e solta ela. Automaticamente, essa bola começa a ter um movimento nesse sentido, buscando o ponto de equilíbrio. Então, ela vai aumentando a velocidade até chegar aqui. Quando chega aqui onde era o ponto de equilíbrio, ela vai começar a comprimir a mola. E a mola vai começar a frear o movimento. Então ela vai vir correndo, começa a frear, vai vir até aqui assim, mais ou menos, perde a velocidade e vai voltar de novo. Então quando ela for lá e voltar aqui, aconteceu um movimento. E se não tem nenhum atrito, esse movimento ele continua infinitamente. Claro que é tudo teoria, né? Na nossa realidade haveria sim um atrito e esse movimento seria cessado depois de alguns movimentos, algumas oscilações, né? Então, tendo em vista que existe esta situação aqui proposto pelo exercício, identifique o valor das seguintes grandezas. A letra A. A amplitude do movimento. Bom, a gente precisa lembrar o que é amplitude. A esfera estava aqui, ó, no ponto de equilíbrio. Quando eu trouxer para cá, a amplitude é a distância entre o ponto que eu trouxe até o ponto de equilíbrio. Então ela foi arrastada para cá, para a direita, em 20 centímetros. Então eu só digo a amplitude do movimento é 20 centímetros. Não tem cálculo nenhum, é só olhar e dizer o valor. Letra B. A distância percorrida pelo corpo do instante em que é solto até realizar a máxima compreensão da mola, ou seja, solta essa bolinha aqui. Qual a distância que ela vai percorrer até ela chegar aqui no final e parar para começar a voltar. Então daqui até aqui vai ser 40 centímetros, porque ela vai percorrer 20 até aqui mais 20 até aqui. Então essa distância total, 40 centímetros. É muito simples.
Vamos aqui para o exercício 2, na mesma página, 128. Aqui diz o seguinte: ao ser tangido a corda de um instrumento musical, começa a vibrar. Então poderia ser, por exemplo, a corda de um violão. A figura abaixo mostra sucessivas imagens desta única corda vibrando e uma reta que representa a posição central de equilíbrio desse movimento oscilatório. Bom, vamos analisar aqui. Eu vou pegar uma folha aqui e vou riscar para você. Vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto de equilíbrio para uma corda de violão. Aí ela é puxada para um lado, vamos supor que a corda é puxada para lá. Então a corda de violão ficaria assim, ó. Foi puxada para lá. Quando soltar essa corda, ela vai vir até chegar aqui na outra extremidade. Vai percorrer a mesma distância que foi puxada para lá, ela vai percorrer para cá. Supondo que eu observe cada ponto que essa corda se encontra. Ela estava ali, aí depois ela veio para cá, ela veio para cá, ela passou para o outro lado de cá, ela veio para cá, até chegar aqui, tá? Foi soltada aqui, ela veio obtendo essas posições aqui. E passou também aqui pelo ponto de origem, que era o ponto de equilíbrio. Bom, supondo que essa corda tenha sido tangida, ou seja, alguém foi lá e tocou nessa corda, vamos ver o que mais é dito sobre isso. Então a corda estava aqui, né? E quando foi solta, ela passou por aqui, por aqui, por aqui, seria várias imagens da mesma corda. E aí foram feitas algumas marcações nesta corda aqui para a gente fazer observações. Nessa situação, todos os pontos da corda realizam um movimento oscilatório em torno da posição de equilíbrio. As letras representam regiões de pontos desta corda. Sabe-se que em certo instante a corda vibra com frequência de 40 Hz. Olha, o exemplo que eu utilizei ainda há pouco. Vamos supor que essa corda esteja fazendo esse movimento oscilatório ou vibratório 40 vezes por segundo, que está escrito aqui 40 Hz. Essa é uma informação do texto. Bom, de acordo com todas as informações que nós obtivemos ali, vem a primeira pergunta, letra A. Determine o período do movimento da corda, representado na figura. Período do movimento. Para eu encontrar o período do movimento, a formulinha, deixa eu ver mais para cá. Então, período do movimento é igual a 1 sobre F. Período do movimento é igual a 1 sobre... frequência, o texto diz que é 40 aqui no meu dedinho. Então, é 1 sobre 40. Período é igual, dividindo 1 para 40, 0,025 segundos. Então, esse tempo aqui é o tempo que leva para esta corda fazer apenas uma vibração, ou seja, sair de um ponto, né? O que é uma oscilação? Aqui é o ponto de equilíbrio. Se eu puxar ela e soltar aqui, esse tempo de 0,25 segundos, 0,025, é o tempo que leva para essa corda passar pelo ponto de origem. Deixa eu fechar aqui, ó. É o tempo que ela soltei aqui, né? É o tempo que ela demora para vir, chegar aqui no ponto de origem, atingir a outra extremidade e voltar até onde eu tinha solto ela novamente. Ela vinha aqui e volta lá. Isso é uma oscilação. Vem aqui e volta lá. Se eu começar a observar ela a partir do centro, se eu começar a observar a partir daqui, então é o tempo que ela demora para vir aqui, vir aqui lá na outra extremidade e chegar aqui de novo. Então é o tempo que leva para acontecer um ciclo completo. É bastante simples essas atividades aqui. Então, o período para oscilação é aquele valor que a gente acabou de encontrar no cálculo. Letra B. Identifique a região A, B, C, D ou E da figura que os pontos da corda representam maior amplitude. Ou seja, em qual lugar aqui a corda ficou mais distante do ponto de origem? É óbvio que o lugar que ficou mais distante do ponto de origem, que o ponto de origem é aqui no meio, ó, que é o ponto de equilíbrio. O ponto que ficou mais distante é o ponto C. O ponto E, ele nem afasta. O ponto D tem menor distância do que o ponto C. O ponto B é igual ao ponto D, né? Distância. Então, resposta, letra C. Bom, pessoal, estes aqui foram os exercícios resolvidos. Exercícios resolvidos. Agora eu vou resolver aqui para vocês os exercícios que eu havia deixado para vocês fazerem. Eu vou resolvê-los aqui
para a gente ver como é que faz, tá? Só vou pegar um material aqui e já continuo com o vídeo. Bom, bora continuar aqui, pessoal. Deixa eu só organizar aqui no microfone. Então, eu parei aqui fazendo exercícios, né? Exercício de número 3. Exercício de número 3. Aqui diz o seguinte, né? Quer poder acompanhar aí? Uma lâmina flexível está presa perpendicularmente a um suporte, a um suporte de acordo com a figura. Então, tem aqui uma plataforma de madeira, a lâmina está presa aqui perpendicularmente, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a base. Uma pessoa puxa a extremidade livre da lâmina, soltando-a em seguida, e a lâmina começa a vibrar. Aí nós temos aqui questionamentos, né? Se a lâmina demora 4 segundos para realizar 2 oscilações completas, qual é a frequência do movimento? Bom, então eu tenho ali uma lâmina, né, na letra A do exercício número 3. É uma lâmina que ela começa a oscilar, então ela vai oscilar, fazer 4 movimentos, né, eu vou chamar de eventos, tá? Ela vai fazer 4 eventos, gastando um tempo de 4 segundos. E tendo base nesta informação, considere... se a lâmina demora 4 segundos para realizar duas oscilações, ou seja, eventos são 2, não são 4, né? 2 eventos, gastando um tempo igual a 4 segundos. Agora tá certo. Então, em 4 segundos acontecem 2 eventos. Deixa eu apagar esse 2 aqui, tá muito feio. 2 eventos. Então, 2 eventos, ou seja, 2 oscilações completas em 4 segundos. Se isso acontece, ele pergunta qual a frequência. Então, a nossa formulinha é aquela assim, ó. Período é igual a 1 sobre F. Bom, esse período aqui é o tempo que está demorando para acontecer as coisas. Então, aqui nós temos 4 segundos. E estes 4 segundos nós vamos colocar no lugar do T. E no lugar desse 1, nós não estamos trabalhando com um evento, com um movimento. Então, a gente vai substituir pela quantidade de eventos. São 2 eventos. Então, 4 segundos por 2 eventos. Eu coloco 2 aqui. E o F é o que eu estou procurando, a frequência. Então, multiplicaçãozinha cruzada básica. 4 vezes F, 4F é igual 1 vezes 2, 2. Então, F é igual 2 sobre 4. Logo, frequência é igual 2 dividido para 4, 0,5 Hz. Então, a frequência é meio Hz. Significa que faz meia oscilação por segundo. Meia oscilação por segundo. Este foi o cálculo da letra A. Letra B, o que pede aqui na letra B? Considerando o item anterior, calcule o período do movimento. Olha só, esses 4 segundos aqui eram para 2 movimentos. Agora, se ele pergunta o período, toda vez que falar do período, ele quer saber o tempo que demora para um movimento só. É claro que aqui está óbvio, né? Se 2 movimentos foram 4 segundos, um movimento, 2 segundos. Mas aí no cálculo, como que fica na nossa formulinha? Período é igual a 1 sobre frequência. Quero saber o período para um movimento só. Então, período para um movimento é igual a 1 movimento sobre a frequência, que é 0,5. Período é igual a 1 dividido em meio, então seriam 2 segundos. 1 dividido para meio é igual a 2 segundos. Cada oscilação aqui gasta 2 segundos. 2 segundos. 2 oscilações, 4 segundos, conforme estava no enunciado do problema. Isso aqui foi a letra B do exercício número 3 e é somente a e B no exercício número 3.
Bastante simples, pessoal. Isso aqui foi o que eu deixei para vocês como atividade na aula passada, né? Exercício número 4. Quem puder acompanhar, exercício número 4. Que diz assim, ó, uma criança está em um balanço realizando um movimento oscilatório com amplitude de 30 centímetros e oscilação completa em 2 segundos e meio. Bom, então aqui no exercício número 4, o menino está balançando, então eu vou chamar cada balanço que ele consegue fazer de evento. Então ele está fazendo quantos eventos? Ele faz um evento, né? Um evento e ele gasta um certo tempo. Quanto tempo ele gasta para um evento? Ele está gastando 2,5. Isso já está no enunciado. Opa, eu estou anotando aqui, nem vocês estavam vendo, né? Então, cada evento, 1 segundo. Não. Quantos eventos? Um evento. Ele está dando um balanço só, dando uma balançada. Quanto tempo ele gasta para acontecer essa quantidade de evento? 2,5 segundos. Essas informações estão no problema. Ainda fala da amplitude, né? Então tem a tal de uma amplitude. Nem sei se vai precisar. Amplitude. A amplitude ali é de 30 centímetros. Ou seja, o balanço está saindo do seu ponto de equilíbrio em 30 centímetros. Vai 30 para um lado, 30 para o outro. 30 para um lado, 30 para o outro. Com base nessas informações, letra A. Determine o período do movimento da criança, ou seja, quanto tempo leva para acontecer uma oscilação. Esta já está no texto, né? Um evento, 2,5 segundos, então não tem o que calcular. Período, letra A, né? Período é 2,5 segundos. Não tem que calcular, já está no texto. É só olhar. Letra B. Calcule a frequência do movimento. Calcular a frequência do movimento. Bora para a nossa formulinha. Letra B. Então, período é igual a 1 sobre frequência. É para encontrar o F. Então, período. Período eu já tenho, né? 2,5, que é igual a uma movimentação só, dividido por F. Multiplicaçãozinha cruzada, põe 1 aqui. 2,5 vezes F, 2,5 F. 1 vezes 1, 1. F é igual a 1 sobre 2,5. Frequência é igual, dividindo, vai dar 0,4 Hz. 0,4 oscilação por segundo. Ou seja, não dá nem meia oscilação por segundo. Não faz nem meio balançado. 0,4 balanço por segundo. Essa aqui é a letra B do exercício 4. Letra C. Letra C não tem cálculo, né? Eu vou ler aqui para vocês. Na letra C diz assim, ó, após algumas oscilações, o balanço para. Explique por que isso acontece. É muito óbvio. Em um balanço existem várias forças atuando, né? Uma das forças que atuam no balanço é a força gravitacional, aquela que puxa ele para baixo, puxa sempre para baixo. Imagina que aqui eu tenho uma trave, né? Aí tem uma cordinha amarrada aqui, com um peso aqui na ponta. Se eu puxo esse negócio para cá assim, ó, a tendência dele é vir sempre aqui para o ponto de equilíbrio, porque a força gravitacional vai ficar puxando esse objeto para baixo. Então, se eu tirar ele do ponto de equilíbrio, ele vai tentar voltar para esse ponto. Então, a primeira coisa que vai atuando nesse balanço é a força gravitacional. Outra coisa também que eu poderia colocar aqui como que faz ele parar é o atrito com o ar. O atrito com o ar também faz ele parar, tá? O atrito com o ar, o atrito da corda e tanta coisa que pode atrapalhar o movimento continuar. Então, sempre tem algo atrapalhando. No número 4 era só isso, então vamos para o número 5, né? Exercício número 5. Vou colocar aqui o exercício número 5. Um corpo está preso, quem puder acompanhar, deixa eu posicionar aqui. Um corpo está preso ao teto de uma sala por meio de uma mola ideal, em sua posição de equilíbrio. Então aqui na ilustração tem uma mola e preso nessa mola tem um objeto. Uma pessoa puxa o corpo para baixo, deslocando-o
10 centímetros da posição de equilíbrio, conforme a figura. Então, o objeto está aqui na posição de equilíbrio, depois ele é puxado para baixo em 10 centímetros e ele vai ficar assim, ó. É óbvio que se puxou para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai querer voltar para o lugar que ele estava. E ele vai ganhar velocidade, então ele vai acabar apertando a mola para cima também. Aí aqui embaixo tem, continuando, né? Se a ação de forças, sem a ação de forças de atrito, ou seja, nada vai atrapalhar o movimento disso aqui. O corpo começa a oscilar, realizando 5 oscilações completas em 10 segundos. Então, quantos eventos? Eu venho aqui, eventos. Quantos eventos? Aqui o texto diz que ele vai realizar 5 eventos, ou seja, 5 oscilações completas em 10 segundos. Ele vai gastar um tempo de 10 segundos para realizar as 5 oscilações. Lembrando que esse tempo não é período, esse aqui é um tempo que gasta para acontecer 10 oscilações. Período é o tempo para uma oscilação só. Sabendo de quantos eventos, sabendo o tempo que gasta para esses eventos, temos aqui algumas perguntas. Identifique a força responsável pelo movimento oscilatório realizado pelo corpo após o puxão. Então, esse objeto foi puxado para baixo e quando soltar, ela ficar assim, ó, movimentando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Qual a força responsável por este movimento? É óbvio que vai ser a força elástica da mola. Essa mola, existe uma força nela tentando puxar o objeto para o ponto de equilíbrio. E aí então fica continuamente aquele movimento produzido pela força da mola, tá? Então você pode colocar lá que é a força elástica contida na mola. Letra B. Calcule o período em segundos do movimento descrito pelo corpo. O período, ele está querendo saber quanto tempo leva para acontecer um evento só. Você gasta 10 segundos para 5. Período para um evento só, né? Então, período é igual a 1 sobre frequência. Período é 1 sobre frequência. Então, ele pediu, né? Calcule o período em segundo do movimento descrito pelo corpo. Letra C, não, a letra B, né? Calcule o período em segundo do movimento descrito pelo corpo. Letra C, calcule a frequência do movimento. Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero calcular agora o período, né? O período, quanto tempo leva para uma oscilação só. O tempo para uma oscilação só. O texto nos diz somente que a cada 10 segundos ele oscila 5 vezes. Para eu saber isso, eu posso simplesmente fazer de uma forma direta, né? 10 segundos, 5 vezes. Então, qual seria o período? Essa formulinha não vai resolver, mas eu posso deduzir isso aqui, parecido até com essa mesma fórmula. Qual é o período? 5 eventos, 10 segundos. Então, um evento, é óbvio que são 2 segundos, né? 5 eventos ele faz em 10 segundos. Está escrito aqui no texto, realiza 5 oscilações completas em 10 segundos. Se ele realiza 5 oscilações completas em 10 segundos, eu consigo achar, por exemplo, por essa formulinha aqui, ó, a frequência e depois achar o período. Mas eu posso também fazer o que eu estou falando, deduzir. 5 oscilações em 10 segundos significa que cada oscilação 2 segundos. Eu poderia fazer 10 dividido para 5. 10 dividido para 5, 2 segundos para cada oscilação. Mas não, vou fazer como? Vou achar aqui pela formulinha. Eu vou achar, por exemplo, a frequência primeiro, né? Período, que isso aqui no caso eu estaria respondendo a letra C. Letra C. Como responde a letra C? Calcule a frequência do movimento. Então, a frequência do movimento vai ser período. Quanto tempo ele gasta? 10 segundos para 5 oscilações. Então, período, ou seja, tempo 10 segundos para 5 oscilações. Qual é a frequência? Coloco um aqui embaixo.
10 vezes F, 10F, que é igual a 1 vezes 5, 5. Frequência é igual 5 dividido para 10. Então, frequência é igual a 5 dividido para 10, dá 0,5. Então, meio Hz. Meio Hz, ou seja, meio segundo para cada oscilação. Meia oscilação a cada segundo. Meia oscilação a cada segundo. Cada segundo, meia oscilação. Uma oscilação completa, 2 segundos. Que a gente vai encontrar aqui agora, né? O período. Eu fiz por dedução o período, mas agora eu vou fazer pela fórmula. Período é 1 sobre frequência. Período é 1 sobre a frequência, 0,5, a gente já achou. 1 sobre meio, 2 segundos. Então, período é igual a 2 segundos. Por que eu fiz inverso? Descobri primeiro a frequência. Porque eu não tinha um período para eu pôr aqui, ó, na fórmula direta aqui, ó. Para descobrir o período, né, que era a letra... Eu descobri a letra C, agora por último descobri a letra B. Por que eu fiz inverso a letra C primeiro? Porque para eu fazer a letra B, eu preciso da frequência, né? Então, eu tive que voltar aqui e pular a letra B e ir direto na C, achar a frequência primeiro, depois eu voltei com a frequência aqui para poder calcular. Eu fiquei meio confuso na explicação, mas se você observar, você vai entender que eu não teria como calcular a letra B sem responder a C, a não ser que eu fizesse aquela dedução aqui nos números oferecidos pelo problema. Aí eu poderia, né? Eu resolver direto. Mas o caminho é esse aqui. O importante é você começar a entender a aplicação desse negócio. O que é período e o que é frequência. Período, o tempo que demora para acontecer um evento. Frequência são quantos eventos acontecem em 1 segundo, por exemplo. Tá? Aqui, quantos eventos acontecem em 1 segundo? Meio. Aqui, quanto tempo demora para acontecer um evento completo? 2 segundos. Tá? Exercício número 5, letra A, B, C, letra D. Calcule a amplitude do movimento. A amplitude é muito simples, não tem que calcular. Aqui foi dito no texto que esse objeto foi puxado em 10 centímetros. Essa distância que foi puxado é a amplitude, então não tem que calcular. Só você dizer a amplitude igual a 10 centímetros. Bom, pessoal, a aula ficou um pouco longa, porque foi necessário, não teve outro jeito. Na aula que vem eu vou comentar com vocês sobre movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. E vou, se der tempo também, comentar sobre pêndulo simples. Pêndulo simples, vocês realizaram uma prática experimental com pêndulo simples utilizando esta formulinha aqui, ó. Esta formulinha aqui, pêndulo simples. Eu também vou falar sobre movimento harmônico simples. São semelhantes as fórmulas, tá? São semelhantes as fórmulas e a forma de observar o conteúdo também. Então, por hoje é só, pessoal. Por hoje é só e até a próxima. Tchau.